pureza do coração. Uma das passagens do Evangelho muito significativas é quando Jesus fala sobre as crianças. Os discípulos de Jesus estão impedindo as crianças de chegar até Ele. E Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é de quem lhes assemelha. E no caso, nós queremos explorar a questão da pureza de coração. Quando Jesus fala que o reino dos céus é de quem lhes assemelha. Que características, as crianças possuem que poderiam definir o reino dos céus? E aí está uma das questões que nós devemos estar sempre pensando, que é a pureza do coração. Uma das coisas que o ser humano perde naturalmente quando se torna adulta é o olhar de surpresa e de aprendizado. Há na criança um descondicionamento das ideias do mundo. Enquanto nós vamos sendo inseridos na sociedade que renascemos, e na medida em que somos inseridos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós trazemos de bagagem, que ajuda a formatar a nossa personalidade, se junta à sociedade, seus desafios, sua cultura, seus hábitos, se junta às necessidades de sobrevivência, às questões emocionais, às coisas, os hábitos que nós vamos adquirindo, a alimentação, todas as influências que a gente recebe na escola, na TV, nas redes sociais, na família, cada familiar, todos os desafios, fome, desejo, medo, vão tornando o que cada ser humano é. Cada ser humano é o conjunto de somas, experiências, vivências, relações que ele teve a cada encarnação. Ao núcleo central do ser que ele é, com suas conquistas e toda a carga de influências que ele recebe, que o formata. A criança é justamente o período nosso, de criança, é um período zerado, em que nós ainda conseguimos olhar para as coisas que nos cercam sem os condicionamentos, os preconceitos, as raivosidades do meio ou até mesmo de nossa bagagem ancestral. Então, a criança traz uma pureza que não é, obviamente, como nós sabemos, aquele espírito não está nascendo ali pela primeira vez. Ele traz uma bagagem dentro dele, mas enquanto ele é uma criança, ele traz um estado de pureza, ele encarna uma ingenuidade, uma simplicidade que nós perdemos naturalmente quando nos tornamos adultos. Jesus, ao falar sobre a pureza das crianças, está nos lembrando desse estado
de libertação dos condicionamentos e idiotismos culturais da matéria. Nós naturalmente perdemos isso, é inevitável, mas fica para nós o desafio de restaurarmos esse estado não de forma natural, mas de forma autoconsciente. Como não é possível, após se tornar adulto, ter esse olhar da criança, nós podemos resgatar esse olhar através de uma nova visão de mundo. Então, aproxima-nos do reino dos céus toda a atitude, ação, conhecimento que nos leve a essa pureza, a essa não ira, a essa não ganância, a essa esse não sensualismo. Jesus dá ali a chave de quem quer encontrar o reino dos céus. Uma das coisas que fica claro para nós é que o reino dos céus não é um lugar. Ele vai embora, mano. O reino dos céus está longe de ser um lugar. O reino dos céus é algo que está dentro de nós. É um estado íntimo que não depende de crenças, igrejas, dízimos, adorações a pessoas, pastores, etc. O reino dos céus é um estado íntimo. E esse estado íntimo precisa ser buscado através do amor. De novo, a gente falando do amor, né? Mas o olhar de amor para com o mundo, as elucubrações mentais que nós pudermos fazer, que nos leve à solidariedade, à comunhão, a compartilhar uma empatia universal, são esses métodos, saberes, que vão nos levar ao reino dos céus, segundo Jesus. Infelizmente, nós deturpamos tanto com as igrejas esse conhecimento, transformando o conhecimento que é de conhecimento de sabedoria em algo trancafiado em livros e líderes religiosos que se colocam como profetas de Deus, ou intérpretes de Deus, ou donos de Deus. A teologia cristã ocidental está tão presa a essa visão que o essencial desses ensinos se perdeu, ou ainda que sobreviva, né? Mesmo nesses locais de fé, não é algo que tem não é o essencial, não é o prioritário, não é o que é pregado, não é o que é buscado pela maioria das pessoas desses lugares. Pelo menos não é o que é demonstrado para nós, né? Quando a gente olha essas pessoas, elas estão sempre condenando, acusando, odiando, aplaudindo a violência, fazendo gesto de arma, sendo intolerantes com as crenças alheias, sendo incapaz de sequer conviver com o diferente. Uma amiga relatava que quando
ela estava no ensino fundamental, na 8ª série, amigas ligadas a essas crenças foram à casa dela. E a família dela, católica, tinha imagem de Nossa Senhora, tinha imagem dos santos católicos, São Sebastião. E ela percebeu nitidamente que nem copo d'água essas pessoas bebiam. Queriam beber, essas outras meninas queriam beber na casa dela, né? Não queriam nada. E eram, assim, 8ª série, vamos lá, 12, 13 anos, né? A grande questão desse preconceito, e depois elas nunca mais entraram no mesmo grupo que ela. Isso ela sendo católica, né? Isso ela sendo católica. Então, essas pessoas criaram um cristianismo longe de Jesus, longe da pureza das crianças. Por que será? Uma das coisas que nós colocamos, que isso deve ser entendido muito bem, é que os judeus do tempo de Jesus eram reencarnacionistas. Eles sabiam da reencarnação, e isso era, ainda que não fosse um tema fundamental, fundante do judaísmo antigo, era algo da cultura judaica. Era algo que circulava tranquilamente na cultura judaica. Não havia trauma com relação a isso. Quando Jesus diz: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Essa frase, toda ela, essa pergunta de Jesus, é uma pergunta de uma cultura reencarnacionista. Quem entende, conhece a reencarnação, entende essa pergunta. Quem não é, faz interpretações teológicas dessa pergunta, que a gente respeita, não tem problema. Mas a gente não pode deixar de falar disso. A cultura, desde que Jesus viveu, era reencarnacionista. O que torna essa relação com o outro mais amorosa. Jesus explorou isso nos seus ensinos. É possível ter uma relação com o mundo a partir não da violência, não do ódio, não do preconceito, não do apedrejamento, mas sim com relações de assistência, de cuidado para com o outro, relações de amor, de afeto. Desde que você tenha dentro de si um coração bom. A nossa cultura, ela é construída a partir do cristianismo se tornar uma religião oficial. Obviamente, antes disso, já no século II, a partir da ideia de conversão. A ideia de conversão, que ganha grande ênfase com o cristianismo, a ideia de conversão, ela acaba se tornando uma ideia também de intolerância. Porque ou você se converte ou você não está salvo. Ou você se converte ou você está com o inimigo. Ou você se converte ou você é o inimigo. Suas crenças são do inimigo, são do mal. Por que as crenças do outro são do mal nessas visões dessas pessoas? Porque elas não são as deles. Percebam bem, a relação com o mundo se torna uma relação com pessoas que são do mal, que precisam ser convertidas. Toda a história do cristianismo, a partir do século II, III e, sobretudo, a partir do século IV, quando o Império torna o cristianismo uma religião oficial, já no século V, você vai ter o sacrifício de Hipácia, filósofa neoplatônica de Alexandria, que é morta por cristãos,
é considerada a primeira perseguida, né, por uma espécie de algo similar ao que vai vir a ser depois a Inquisição religiosa. Hoje nós temos inquisições que só não são mortais devido aos avanços do iluminismo, do Estado laico, da democracia, que impedem essas religiões de continuarem reproduzindo, através do ódio, suas ações. Mas lembrem-se, no século XX, nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, ela era a expressão dessa religiosidade. E ela fazia, através de milícias, esse trabalho de extermínio do não igual. Tá? Por quê? Porque a raiz dessas teologias é a intolerância, devido à crença deles de que é imprescindível que todos nós nos convertemos, senão nós estamos com o diabo. Ora, como ter pureza do coração sendo intolerante? Sendo incapaz de ver no outro um ser divino e maravilhoso, filho de Deus e criado daquela maneira por quem o criou. Criado naquela cultura pela causa primária de tudo que existe. Criado naquele contexto, daquela forma, com aquela sexualidade, com aquela cor de pele, pelo próprio Deus, criador de tudo. E que por isso mesmo deve ser amado como ele é. A criança, a criança simbólica, essa criança simbólica, claro que eu não estou falando de casos específicos. Se a gente olhar casos específicos, a gente vai ver crianças que contrariam essa pureza, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um simbolismo. A criança simbólica, ela é incapaz de ter ódio por alguém, porque a pessoa entende a divindade ou as divindades de forma diferente. Porque a pessoa é de um país diferente. Porque a pessoa é de sexualidade diferente. As crianças, uma vez juntas e misturadas, brincarão entre si e terão relações tranquilas, sem os condicionamentos do mundo material. Essa capacidade de conviver entre si, em algazarra feliz, em fraternidade tranquila, sem a influência dos ódios que nós criamos pelas verdades que nós possuímos, é a pureza de coração. Então, quando você consegue ter essa pureza, você consegue olhar para o ser humano, para além dele ser uma mulher, para além dele ser um homem, para além de ser um corpo físico desejado, para além de ser famoso, para além de dar prazer, para além da crença, para além da sexualidade dele. Isso não lhe incomoda. Você tem a sua sexualidade e o outro tem a dele. E você o respeita e o ama como ele é, como ele nesta encarnação está, porque é a experiência que ele precisa viver. Como cada um de nós está vivendo a sua experiência. E isso é lindo, e isso é maravilhoso. Isso não é para ser corrompido. Uma mulher, ela pode estar vestida da maneira que ela estiver, ela pode estar nua, mas ela não é um corpo para ser usado. Ela é um espírito imortal, um ser que está reencarnado, e por mais que suas curvas e formas chamem a atenção, ela não deixa de ser quem ela é, um espírito imortal, que já teve encarnações como mulher e como homem. Não vale, na mente suja, na mente pecaminosa, pecaminosa não é a palavra, na mente impura, se justifica o estupro ou a violência, ou como acontece muitas vezes no carnaval ou em tumultos, passar a mão, sarrar, essas coisas,
Muitas pessoas, até mesmo mulheres, justificam esse ato da alma de coração impuro com esse seguinte argumento: ah, veja como ela está vestida. Na verdade, o olhar é do outro. O olhar é do outro. O olhar sujo, o olhar cobiçoso, a ação do estuprador, ela não é justificável, porque o coração dele está impuro. O coração dele está com uma série de desejos que não são desejos de amor, de bem-estar do outro, de viver e deixar viver. É um coração impuro. Então, pureza do coração está atrelada diretamente às crianças e ao reino dos céus, pelo simples fato de que o reino dos céus é um estado íntimo de beleza interior. E esse estado íntimo de beleza interior só é possível com aqueles que entendem que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque tudo é divino. A causa primária que criou mundos, universos, seres humanos, flores, plantas, animais, ela está na essência de tudo, ela sustenta tudo. Ela é a força que sustenta a estrutura do cosmos e do infinito. Ela está muito para além de pastores, donos da verdade, eu, você. A união com esse cosmos, essa união divina, esse estado de espírito divino, místico, que pessoas como Plotino, como Ramakrishna, como Yogananda, essas pessoas conseguiram entrar em contato com São Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila e outros, muitos outros. Essa união mística que te permite quebrar o que os hindus chamam de Maya, né? E que você começa a entender que você é um com todos, sempre. Ela é capaz de começar a aquietar a ansiedade de nossa alma. Nós começamos a quebrar a ilusão da matéria, a ilusão de Maya. Nós começamos a nos tornar espíritos santos, porque nós vemos em tudo e em todos espíritos santos, seres divinos, criados por Deus. E seres divinos, repito, com adendo da reencarnação, seres divinos que estão vivendo a sua experiência e que devem ser glorificados, amados, como eles são. Nós acabamos de ter o carnaval aqui no Rio de Janeiro e a Unidos de Viradouro foi campeã, fazendo homenagem à crença Jeje Voodoo. Vejam bem, essas crenças foram trazidas por memórias dos ancestrais. Elas trazem uma beleza, elas trazem uma interpretação do divino, do sagrado, do contato com os seres da natureza, com a divindade, de uma forma plural. Ela não é magia negra, ela não é coisa do diabo, ela não é feitiçaria. Quem é que colocou que nas crenças do contato com o ser humano, com a natureza, na forma como do universo simbólico, em que os seres humanos, em todas as civilizações, povos, conseguiram interpretar e ver o divino, são demoníacas? Isso é uma visão corrompida de coração impuro. Porque se você vê no contato e interação de Anomanes, Voduns e tantas outras crenças como demoníacas, você está demonizando a criação de Deus. O conhecimento espírita nos permite entender que essa construção mítico-religiosa que todos nós construímos ao longo de 200 a 300 mil anos
da presença humana na Terra é bela. O conhecimento espírita nos permite entender que o ser humano traz consigo uma mediunidade natural. Mediunidade, o que é a mediunidade? É a capacidade do ser humano de entrar em contato com o espiritual. E o conhecimento espírita nos mostra que esse contato com a natureza, com o cosmos, com toda a realidade, tem um quê de espiritual a partir do momento em que o Homo sapiens, há 250 mil anos atrás, entende e tem que lidar com a morte. A morte abre o ser humano para a questão da finitude, do porquê da morte. E isso aumenta a sua sensibilidade para o homo religiosus. A antropologia nos mostra que o ser humano sobreviveu e chegou até nós porque ele era o homo religiosus. Sem essas religiosidades que hoje estão expressas no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros lugares, sem essas religiosidades, o ser humano não teria chegado até aqui, porque ele teria entrado em depressão profunda, sem a explicação que justificasse a sua existência. E o que o conhecimento espírita nos mostra é que isso se dá através da mediunidade. Nós temos um livro dos Yanomami sobre os sonhos. E nós vimos eu não li ainda o livro, mas nós conseguimos assistir um podcast de um líder Yanomami, que inclusive desfilou no Salgueiro, na escola de samba Salgueiro, no ano de 2024, em que ele fala de como ele começou a compreender a realidade através dos sonhos. E é verdade, todos os povos, através do desdobramento, André Luiz, um espírito desencarnado, nos fala em seu livro Evolução em Dois Mundos, que a raiz de todas as religiosidades está na interação anímico-mediúnica do desdobramento consciente. Seja através de rodopio, seja através de beberagens, seja através de saídas do corpo espontânea. Nós que já saímos do corpo, sabemos disso, que isso é uma possibilidade, isso é uma realidade, isso não é uma fantasia. E o que André Luiz nos lembra? A mesma coisa que Ernesto Bozano, na sua obra, numa obra de pesquisa dele, mostrou. Todos os povos tiveram interações anímico-mediúnicas via viagem astral, ou desdobramento, ou projeção da consciência com o mundo. Só que o que eles viram? Eles viram, passa pelo seu psiquismo, pela forma como interpretam a vida e o mundo. Então, quando você vê as manifestações na Sapucaí das religiosidades, de todas as religiosidades humanas, você começa a entender a beleza do que está por trás disso. A ação espiritual, que é universalista, não é exclusivista. Ela não se prende a nada, a ninguém, ela assiste a todos, ela ampara a todos, porque todos estão reencarnando. Essa visão, ela é capaz de quebrar o nosso sensualismo, a nossa dureza de coração, os condicionamentos do exagero, da sensualidade, da maldade, da malícia, da maledicência, que entreva o coração, que nos leva a tacar pedra, né? Eu me lembrei agora da música do Chico Buarque, taca pedra na Geni. Mas Jesus, no episódio do apedrejamento, pergunta: quem está sem pecado? Isso é a pureza de coração. É quando você olha para o mundo não mais como juiz, você olha como uma criança, você olha com a pureza de coração, você vê no outro alguém que merece toda a consideração e todo o respeito, pelo simples fato dele existir. Eu não tenho que convertê-lo, eu não tenho que domesticá-lo, eu não tenho que coibi-lo de sua sexualidade, eu não tenho que definir
a idade com quem ele se relaciona. Se a pessoa é muito mais nova, a pessoa é muito mais velha, a vida dele, o outro, ele é belo pelo que ele é. Então a pureza de coração, ela não é fácil. Eu entendo perfeitamente que quem não conhece a reencarnação também consegue isso. Também consegue isso. Basta colocar amor na sua vida. Mas o conhecimento espírita, que apresenta para nós a reencarnação, não é para converter você ou quem quer que seja à doutrina espírita. É para ampliar a sua visão de mundo. Para que você não perca nessa vida, não se corrompa com o ódio do diferente. Todo ser humano é o que é, porque tem que ser assim. Ele é, quando eu falo isso, eu estou falando sobretudo, é bom deixar claro, que depois isso está claro na minha cabeça, né? Não sou nenhum grande explanador. Eu estou falando da questão da sexualidade. Porque pureza do coração passa muito, no meu ponto de vista, pela sexualidade. Então, quando eu estou falando isso, eu estou lembrando muito da nossa relação com os homossexuais e com todas as sexualidades que se manifestam hoje com liberdade e que tanto choca aqueles que não são iguais. É disso que eu estou falando. Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é de quem se assemelha a elas. A pureza de coração espontânea da criança é possível de ser conseguida com ou sem conhecimento da reencarnação, se nós colocarmos empatia e amor na nossa vida. Mas o fato é que o conhecimento da reencarnação nos ajuda a quebrar todos os preconceitos da humanidade, todos os idiotismos culturais que nós colocamos em nossa vida. O conhecimento de reencarnação não é religioso. O conhecimento da reencarnação é um fato. É um fato. Reencarnação é um fato. As pessoas, à medida que tomarem contato com esse fato, não precisam se tornar espíritas. Não precisam deixar de ser da religiosidade ou da tradição espiritual a qual pertencem. Ninguém vai precisar deixar de ser do candomblé, ou do islamismo, ou do budismo. Mas isso enriquece a sua forma de lidar com a vida e com o mundo. Isso ajuda a lidar com a mulher, com o negro, com o indígena e suas tradições, a respeitar cada vida, cada criatura, cada ser humano. Isso vai dar isso vai fazer com que essa experiência que essa professora nos narrou, de colegas de turma que foram à casa dela e ficaram horrorizadas por estarem ali, não existir. Você começa a dar às pessoas um estado de espontaneidade e leveza, de gratuidade e de amor, que permite que a pessoa abra o seu coração para o outro, sem a ideia de que o mundo está dominado pelos demônios. Então, pureza de coração é uma conquista que só pode ser conseguida com muito esforço para o homem adulto, porque a gente vai precisar se libertar de condicionamentos que formataram nossa personalidade e o nosso olhar para o mundo. Então é um esforço que cada um de nós deve encetar em seu caminho. As dicas que a gente pode dizer, porque nós não somos gurus e nem somos mestres. O tema para nós é relevante, não porque nós o vencemos, mas porque nós sentimos a necessidade de refletir constantemente sobre ele, graças justamente às nossas imperfeições. Então, uma das coisas que me parece nos ajudam a aproximarmos dos ensinos de Jesus é o conhecimento da reencarnação, é a visão universalista do mundo, é encerrar dentro de nós essa ideia de conversão, de que a crença do outro
ele tem que mudar e se adequar a mim, que a sexualidade do outro tem que se encerrar, se adequar a mim. E acima de tudo, o sentimento de amor, de doação de amor, de afeto. O corpo do outro não é para meu prazer, não é para meu uso, não é para minha conquista. Eu não tenho que conquistar o outro, nem intelectualmente, nem espiritualmente e nem fisicamente. Eu tenho que viver e deixar viver. E isso, essa opressão que o mundo, da sociedade que nós vivemos, faz sobre nós, de conquistar para sobreviver, nós só conseguimos vencê-lo se nós estivermos de bem com a vida, colocando amor no nosso sentimento, amor no nosso olhar. Amor que significa desejar a felicidade de todos, desejar a paz de todos, desejar a alegria de todos, desejar que todos estejam muito bem, muito bem. É isso que a gente aqui está falando que é amor. E isso é o caminho que Jesus ensinou, o caminho do amor. O caminho do amor leva à pureza de coração, porque você começa a ter uma empatia universal. E aí você começa a quebrar a Matrix, a Maia, que nos isola um dos outros e que cria justificativas, inclusive religiosas, para fazer esse isolamento. Aqui é Anderson Fernando dos Santos. Agradeço aí a todos aqueles que se permitiram ouvir essas palavras. Se você puder, dá um like para que esse vídeo possa ser visto por mais pessoas.